Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, eu não cobro nada. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Eu vou colocar você em um grupo, não é grupo de bate-papo, só eu que posto lá, para você não receber muito material. Então toda semana eu posto lá a lição da semana com os slides e os estudos escritos. O telefone DDD 99 e o telefone 991520454. Tudo é gratuito. Eu sei que é difícil até de acreditar que tudo é gratuito, mas é gratuito mesmo. Te pedimos aí só um favor, dê aí um like, um gostei e se inscreva em nosso canal. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outros também e outros também receber esse material gratuitamente. Lembrando também que no final desse vídeo nós temos a oração por conversão das pessoas que não são crentes e também a oração por pessoas que estão doentes e enfermos. Então esse vídeo você pode passar tanto para pessoas que não são crentes, para elas ouvirem a palavra de Deus e se converterem, quanto também para as pessoas que estão doentes, enfermos, para que recebam a cura. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que foram curadas assim. Esse mês nós estivemos ali em Leme, em Pirituba e em Jundiaí. Para a glória de Deus, foram aí por volta de 150 pessoas curadas e também aceitaram a Jesus 17 pessoas. Glória a Deus. Nesse domingo aí, dia 27, estivemos ali em Jundiaí, na Avenida Carlos Ângelo Mation, 2157, Balsão 1, Assembleia de Deus, Várzea, Ministério Belém. Estivemos lá com o pastor Alexandre Pereira. Glória a Deus. Lá foram cerca de 20 pessoas curadas, foram 3 caroços de câncer que desapareceram. E lá nós tivemos 14 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. É um trabalho que nós fazemos. Temos uma estratégia para ganharmos almas, Todo lugar que nós vamos, geralmente a gente ministra essa estratégia, se tivermos, for dado para nós um tempo especial. E sempre assim, mais de 10 pessoas. Tem lugar que aceitam Jesus 50 pessoas. Então se você estiver aí precisando de um trabalho assim, podemos estar aí. E não se preocupe, eu não cobro nada. Precisamos ganhar almas. E eu lhe digo uma coisa com certeza. Em 3 meses, você consegue crescer a sua igreja, aí pelo menos 30% se você fizer esse trabalho. E eu estou dizendo para você, apenas 3 meses. É muito simples, muito fácil e Jesus está nesse negócio. Você não tem nem que gastar com o negócio de carro de som, de distribuição de folhetos, nada disso. É muito simples, na hora do culto mesmo. Nós vamos convidar as pessoas e você vai ver que nós ganhamos aí sempre mais de 10 almas nesses trabalhos. E nós ministramos em qualquer ministério, não importa a placa da sua igreja, não tem problema. Nós queremos ganharmos almas, queremos as pessoas curadas, porque essa é a vontade de Deus. Que todos estejam sendo curados, que todos estejam sendo salvos. Então nós colaboramos com o reino de Deus, não é aí denominacional. Vamos então à lição. Neste trimestre estamos estudando nas revistas da editora Betel, que é Adultos, com o tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Temos aí como comentarista da editora Betel deste trimestre o bispo Abner Ferreira. Já estudamos na lição 1, João, o discípulo amado de Cristo. Na lição 2, o Evangelho do Filho de Deus, a revelação da luz ao mundo. Na lição 3, rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Lição 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho.
Na lição 5, o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Então hoje veremos na lição 6, o grande eu sou, as declarações poderosas de Jesus Cristo. E nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a divindade de Jesus. Subtópico 1, Jesus revela ser o Messias. Subtópico 2, Jesus se apresenta como eu sou. Subtópico 3, Deus se revelou como eu sou. Tópico 2, Jesus, pão, luz e porta. Subtópico 1, o pão da vida. Subtópico 2, a luz do mundo. Subtópico 3, a porta das ovelhas. Tópico 3, Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Subtópico 1, a ressurreição e a vida. Subtópico 2, o caminho, a verdade e a vida. Subtópico 3, a videira verdadeira. Vamos passar então por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição, sabendo aí que por cerca de 23 vezes de Gênesis a Apocalipse nós vamos ver essa expressão eu sou. O texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58, que diz: Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Veja, essa declaração é uma declaração de divindade de Jesus. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou Deus, porque essa expressão indica Deus. Por isso os judeus pegaram até em pedras para apedrejarem Jesus, porque eles sabiam que essa expressão estava indicando Deus. Só Deus poderia dizer isso. E Jesus diz bem claro para eles. Veja bem, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo que ele é eterno. Veja bem, Abraão viveu muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus. Aí pelo menos 2000 anos de diferença. E Jesus está dizendo que antes de Abraão existir, ele já existia. Então ele está se referindo a ele mesmo como Deus. Existiram aí pelo menos 42 gerações, né, conforme o Evangelho de Mateus, entre Abraão e Jesus. Verdade aplicada. Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado ao mundo para oferecer salvação a todos que creem nele. Além de redimir, ele também sustenta e supre as necessidades daqueles que caminham com ele. Então nós aprendemos aí do Evangelho de João que Jesus é o Filho de Deus. E o próprio João diz, né, no final do seu Evangelho, que tudo aquilo que ele escreveu é exatamente para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para nascer aqui como homem, exatamente para a salvação de todos nós. Veja que quando o anjo apareceu a Maria ali, anunciou a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus através dela, né, concebido pelo Espírito Santo, ele diz que o seu nome será Jesus, porque salvará os homens dos seus pecados. No sacrifício de Jesus, ele derrama o seu sangue remidor, ou seja, ele nos compra para Deus. E é a promessa de Deus, da palavra de Deus, que ele supre todas as nossas necessidades. Ele nos guarda, nos sustenta, está conosco todo o tempo. Em João 14, 23, Jesus faz a seguinte declaração. Olha só que importância. Jesus está conosco todo o tempo. Olha o que ele diz aí. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos. Faremos morada. Então, olha, através do Espírito Santo que está em nós, que é Deus mesmo, né? Então, aqui está também o quê? O Pai e Jesus Cristo morando em nós, conosco o tempo todo. João 14, 18, Jesus disse: Eu não vos deixarei. E a promessa de Jesus é: estarei convosco para sempre.
Também ele fala a respeito do Espírito Santo que estará conosco para sempre. Textos de referência: João 6,35, 48, 51, João 8, 12, 58 e João 11, 25. Vamos ler. João 6, 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então vemos aí algumas declarações de Jesus, né, como eu sou. Existem várias outras, né? Nós temos aí pelo menos 7 declarações que indicam perfeitamente que ele é Deus. E existem as outras variantes. Se olharmos a Bíblia toda, vamos encontrar aí pelo menos 23 vezes essa declaração, eu sou, se referindo exatamente a Deus. A introdução da lição diz: nesta lição exploraremos as declarações de Jesus Cristo que evidenciam sua divindade. Ele é a maior e mais completa revelação de Deus à humanidade. O Eu Sou se fez carne e habitou entre nós, tornando visível o Pai, demonstrando seu poder, reconciliando a humanidade com Deus, oferecendo vida em abundância e consumando o plano da redenção. Através de suas palavras e obras, Jesus não apenas revelou a essência do Pai, mas também abriu o caminho para a salvação eterna. Então, o Evangelho de João foi escrito para mostrar, revelar realmente Jesus Cristo como Deus. Nós vimos Mateus revelando Jesus como Rei, vimos aí Marcos revelando Jesus como servo, vimos Lucas revelando Jesus como homem, ser humano, e em João nós vemos Jesus sendo revelado como Deus. Toda a Bíblia foi escrita exatamente para revelar Jesus Cristo como o Filho de Deus que traz a nós a salvação. Então, no Antigo Testamento vemos as profecias a respeito de Jesus. No Novo Testamento nós vamos ver o cumprimento dessas profecias a respeito de Jesus. Aí vamos aprender sobre o seu ensino, né? Sua maneira de evangelizar. Jesus sempre estava fazendo o quê? Sempre ensinando, pregando e curando a todos. E nós devemos ser imitadores de Jesus Cristo. A igreja tem a primordial função de imitar Jesus. Então, ensinando, pregando e curando a todos. Lembrando sempre que a atração do Evangelho são sinais, prodígios e maravilhas. Aí há um ajuntamento de pessoas, pregação do Evangelho e milhares de pessoas se convertem. Então, através de Jesus, podemos ver o Pai. Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Havia uma parede de separação entre nós e Deus, né? Como diz lá o profeta Isaías, né? Vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Jesus veio retirar essa barreira, levando os nossos pecados sobre ele. Também Jesus levou sobre ele nossas doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, além de levar os pecados. Então, Jesus realizou o plano de redenção, o plano de salvação que Deus projetou. É assim que acontece. Deus, o Pai, projetou, Jesus é o Verbo, veio executar, e o Espírito Santo deu poder para Jesus executar o plano de Deus e revela a nós esse plano. Então sabemos que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus Cristo.
Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Sempre Jesus, através de Jesus. Só podemos nos chegarmos a Deus através de Jesus Cristo. Tópico 1. A divindade de Jesus. O Evangelho de João registra alguns momentos nos quais Jesus declarou: Eu sou. João 4, 26, 6, 35, 48, 51, 8, 12, 18, 24, 28, 58, 10, 7, 9, 11, 14, 11, 23, 13, 19, 14, 6, 15, 1, 5, 18, 5, 6 e 8. O que aponta para a sua natureza divina. Dessa forma, o Filho de Deus revela que há nele a mesma autoridade e os mesmos atributos do Pai. Veja, não é quando Jesus faz um milagre, um sinal, um prodígio, que ele está demonstrando que ele é Deus. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus e podemos fazer as mesmas obras que ele fazia. Veja só, ele não estava demonstrando que era Deus por causa do milagre, mas era o cumprimento da palavra de Deus que ele faria milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Veja só, então os sinais, prodígios e maravilhas confirmavam as escrituras a respeito dele, confirmavam, autenticavam que ele é Deus. Agora, ele estava na terra como homem, ele não podia usar os seus atributos, né? Ele não podia usar suas prerrogativas divinas. Então, todos os sinais, prodígios e maravilhas eram feitos através do Espírito Santo que estava nele. Veja que a Bíblia diz: Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Agora, quando Jesus falava, então ele podia demonstrar que ele era Deus falando. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo claramente: eu sou Deus. Tanto é verdade que os judeus pegaram até em pedras para apedrejá-lo quando ele disse eu sou. Qual ser humano poderia dizer: quem tem sede, venha a mim e beba? Olha só, somente Deus poderia fazer isso, né? Então, quando ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Só Deus. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Olha, sempre ele está indicando, ele está comprovando que ele é Deus. Os homens não compreendiam essas coisas, mas ele estava dizendo claramente que é Deus. Imagine, ele disse: eu e o Pai somos um. Não tem coisa mais clara que isso. O Evangelho de João é todo permeado de provas irrefutáveis de que Jesus é Deus. Então Jesus mostra claramente que os atributos que pertencem somente a Deus, como onisciência, onipresença, onipotência, ele possui todos esses atributos. E ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Veja bem, a autoridade de Deus. Tópico 1, subtópico 1. Jesus revela ser o Messias. Na conversa com a samaritana junto à fonte de Jacó, João 4, 6, quando ela afirma que sabia que o Messias viria, Jesus Cristo lhe revela que ele é o Messias. Eu sou, João 4, 25. Assim se apresenta a natureza divina do Filho de Deus. Então devemos continuar em sua presença, glorificando seu santo nome, porque o grande eu sou não tardará a vir nos buscar. Então veja João 4, 25 e 26. Olha, a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Veja que coisa mais simples de entender e que declaração mais direta. Olha só, eu sou. Ela está falando que o Messias virá, ele está dizendo: eu sou.
Eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Veja bem, é uma declaração direta. E veja que a partir desta declaração, aquela mulher saiu dali, esqueceu o cântaro, ela achou a água da vida, né? Ela achou tudo que ela precisava, tudo que ela tanto sonhava, tanto que ela queria, ela encontrou. E ela correu para a cidade e gritou para todo mundo que tinha encontrado aquele que é o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o Messias, o Salvador. Então ela sai dizendo: encontrei um homem que me disse meus segredos, né, os segredos da minha vida. Não será esse o Cristo, o enviado de Deus? E aí todos acompanharam ela, foram até Jesus, ouviram Jesus pregando, né, falando de Deus, e disseram para ela: agora já não é mais pelo que você falou, agora nós temos ouvido, agora nós cremos. Então continuemos na presença, continuemos com Jesus morando em nós. Lembre-se sempre disso, somos morada, sempre lembrando disso. Jesus disse: viremos e faremos dele morada. Então em nós mora Deus, Deus mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei, nós somos templo do Espírito Santo, mas Jesus disse que mora em nós. Então não se esqueça disso. Então, amém, em grego, né? Eu sou, está em todo o Evangelho de João, do capítulo 4 ao capítulo 18, tem muitas menções, né, desse eu sou. E temos aí 7 metáforas, né, onde Jesus emprega o eu sou. Aí, pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição e vida, caminho, verdade, vida, videira verdadeira. Tópico 1, subtópico 2. Jesus se apresenta como eu sou. Nosso Senhor Jesus fez uso da expressão eu sou juntamente com diferentes predicados em vários momentos no exercício de seu ministério terreno. Assim revelou diversos aspectos de sua pessoa, mensagem e ações. O pão da vida, João 6,35, a luz do mundo 8,12, a porta das ovelhas 10,7,9, o bom pastor 10,11,14, a ressurreição e a vida 11,25, o caminho, a verdade e a vida, João 14,6, a videira verdadeira 15,1 e 5, e assim por diante. Certa vez, quando Jesus estava conversando com os judeus sobre sua missão, eles lhe perguntaram: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? João 8,53. A resposta de Jesus os escandalizou. Em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Então veja, quando Jesus diz isso, ele está dizendo: Abraão foi um ser criado. Eu sou o Criador. Eles ficaram zangados, queriam apedrejar Jesus, queriam matá-lo, porque ele estava se declarando Deus. Essa declaração eu sou significa que ele está dizendo que ele é Deus. Tópico 1, subtópico 3, Deus se revelou como eu sou. Deus se revelou ao seu povo com diferentes nomes. No Monte Sinai, quando Moisés perguntou quem falava com ele por meio da sarça ardente, Êxodo 3,13, a resposta de Deus foi: eu sou o que sou, Êxodo 3,14. Essa resposta é a revelação total e completa da suficiência de Deus em si mesmo. Eu sou o que sou sugere que Deus é autoexistente. Ele é o manancial da vida. Salmos 90, 1-4. 102, de 25 a 27. Isaías 40, 28 a 31. João 5, 26. Apocalipse 4, 10 e 11. Deus ainda disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3,14. Então veja que é uma identificação de Deus como o Criador, como o Ser Supremo, como aquele que governa sobre tudo e sobre todos. Fala da eternidade de Deus, fala da onisciência de Deus, fala do poder de Deus, fala da onipresença de Deus, fala do amor perfeito de Deus, fala da sua autoexistência. Antes que existisse qualquer coisa, Deus existe. E veja que Moisés fica preocupado: como é que eu vou chegar lá? Eles vão perguntar: quem é que te enviou?
E Deus disse, você vai dizer para eles que eu sou, enviou você. E eles devem saber quem é que está mandando. Então veja que Deus, ele está dizendo que ele é Deus sobre tudo, sobre todos. Não é como um Deus da terra, vinculado ali ao mar, né? Ao rio Nilo, ou a um animal. Não está vinculado a nada. Tudo ele que criou. Ele não está dependendo de ninguém nem de nada. Ele não depende do tempo, ele não muda, com ele está sempre a verdade, com ele está a eternidade. Tópico 2. Jesus, pão, luz e porta. Nesse tópico veremos 3 metáforas usadas por Jesus Cristo para expressar algo em relação a si mesmo e aspectos relevantes de seu ministério terreno. Pão, luz e porta. Tópico 2, subtópico 1. O pão da vida. Jesus é o pão da vida, que veio da vida aos homens. Isso significa que ele alimenta a alma como o pão alimenta o corpo. João 6,35, 41, 48 e 51. Essa afirmação do Filho de Deus vem posteriormente ao milagre da multiplicação de pães e peixes. João 6, 1 a 15. Na conversa com Jesus, os judeus disseram que seus pais comeram maná no deserto diante de Moisés, seu maior profeta. João 6,31. Jesus, mostrando ser maior que Moisés, disse, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6, 32 a 33. Então vemos aí em João 6, Jesus dizendo que ele é o pão da vida. Os judeus conheciam, então, o pão que eles diziam que Moisés lhes deu. Na verdade, Moisés não deu pão para ninguém. Foi Deus, né, que fez descer o maná do céu. Olha só como Deus é detalhista e maravilhoso. Olha bem, o pão é feito onde? Na padaria. Veja bem, onde Jesus nasceu? Na padaria. Belém, a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, a palavra Belém é Betlehem, que significa o quê? Lugar onde se faz pão. Ou seja, padaria. Quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, se alguém perguntasse, mas pão nasce na padaria? E ele poderia dizer, eu nasci na padaria. Olha só, tudo de Deus é coisa maravilhosa, né? Tudo combina certinho, dá certinho. Então Jesus disse, olha, Deus deu a vocês o pão material, maná era material, para vocês comerem, alimentarem o corpo, né? Físico. Agora, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, que Deus enviou para dar a vocês vida eterna. Agora é coisa espiritual, superior. Então aquele pão era material, matava a fome, saciava a fome humana, a fome física. Agora Deus está dando para vocês o pão espiritual, que mata a sede espiritual, que dá salvação, que dá eternidade com Deus. E veja que Jesus, ele faz 2 milagres de multiplicação de pães. Olha, primeira multiplicação de pães, sobraram 12 cestos. Ele está indicando, eu sou o pão que Deus enviou para os judeus, né? 12 aí significa as 12 tribos de Israel. Então, ele está dizendo que Deus envia Jesus para a salvação dos judeus. Agora, na segunda multiplicação dos pães, sobraram 7 cestos. Nós sabemos que o número 7 indica o quê? A igreja. Por isso lá em Apocalipse se fala das 7 igrejas da Ásia, né? Esse 7 aí indica a igreja. Então Jesus é o pão, o alimento da igreja. Olha só, tudo na palavra de Deus tem significado, tudo é maravilhoso. Então os judeus fizeram uma comparação. Moisés alimentou toda aquela multidão de cerca de 3 milhões de pessoas. Então Jesus alimenta aquela pequena multidão ali, 5 mil pessoas, vamos dizer que tinha 10 mil, né? Vamos colocar as mulheres e as crianças juntos e tal. Mas é uma multidão pequena em comparação com a multidão de Moisés. Então eles achavam que Moisés era maior. E Jesus está dizendo para eles, olha, o verdadeiro pão, o pão que alimenta a toda a humanidade, o pão espiritual, a comida espiritual eterna,
Deus está dando para vocês agora. Ele está dizendo, eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Tópico 2, subtópico 2, a luz do mundo. Somente um encontro pessoal com o Filho de Deus pode iluminar nossa vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12. Sabendo que Jesus Cristo é luz, o cristão pode brilhar em meio às trevas deste mundo. João 1,5. Quem serve a Cristo não caminha em trevas tenebrosas, pois é iluminado pela sua luz. Lucas 11:33-36. Então o que acontece? Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos, o Espírito Santo vem morar em nós, nós temos agora um encontro com Jesus. Jesus vem morar em nós também. Então veja só, a partir daí, nós temos o nosso caminho iluminado, ou seja, nós passamos a conhecer aquilo que antes era desconhecido. Nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos sem conhecimento de Deus, sem revelação da palavra de Deus. Agora Jesus vem morar em nós, nós encontramos agora o caminho, porque ele está iluminado, ele está agora esclarecido, revelado. E esta luz que está em nós é para brilhar. Nós temos que expandir, iluminar, mostrar Jesus para as pessoas. Sempre lembrando, Jesus fazia o quê? Ensinava, pregava e curava a todos. Essa é a nossa função, mostrar Jesus para as pessoas, para que elas possam ser abençoadas, elas possam ser salvas, libertas, né? Curadas de todas as doenças e enfermidades. Então a bênção é em todas as áreas. Veja bem, é espírito, alma e corpo. Então os judeus ficaram zangados quando Jesus disse que era a luz do mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre se referia ao Messias como luz. Então quando ele se diz luz, ele sabe que ele está dizendo que ele é o Messias. Tópico 2, subtópico 3. A porta das ovelhas. O Filho de Deus é a porta por onde entram frescor e vida. João 10:7. A porta pela qual podemos passar e encontrar pastagens. João 10:9. Somente por ele as ovelhas, os crentes, podem entrar no aprisco, o reino de Deus, e receber a salvação. Com essa convicção, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Então agora Jesus se declara a porta, né, das ovelhas. Veja bem, nós temos que entender primeiro aí uma coisa interessante, né? João 10. Veja bem, Jesus está dizendo, aquele que entra pela porta no curral das ovelhas é o mundo. A porta é a porta de nascimento físico. Quem é que entrou pela porta? Quem nasceu aqui como homem, veio do céu, nasceu como homem, entrou pela porta de nascimento físico. Todos os homens nascem através de uma mulher. Então Jesus está dizendo, aquele que entrou pela porta, aquele que nasceu de mulher, esse é o bom pastor. Esse é Deus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Agora, veio do céu um que foi expulso de lá, entrou por outra parte, ele é ladrão e salteador, ele é Satanás, veja bem, ele é o diabo, porque ele não nasceu filho de mulher, ele não entrou no mundo como Jesus entrou. Esse está identificado, é ladrão, é salteador, é Satanás. Agora Jesus diz, eu estou na terra, agora eu sou a porta de entrada para o reino de Deus. Veja bem, tinha uma porta de entrada para entrar no mundo, e Jesus entrou por ela. Agora Jesus diz, para entrar no reino de Deus, de onde eu venho, aí tem que entrar através de mim. Eu sou. Né? Ele diz lá, João, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Aqui ele está dizendo, eu sou a porta, só tem um jeito de entrar, através de mim. Aí você entra e é salvo. Olha bem, você sai do mundo das trevas, do mundo governado por Satanás, sai do pecado e entra para a vida eterna, entra para o reino de Deus. Saiu do reino de Satanás, saiu do reino das trevas, você entra para o reino da luz. Você saiu do pecado, entra para a santificação. Você saiu de filho do diabo para filho de Deus. Então, o seu alimento era o alimento
ruim. Agora você tem um alimento celestial, a palavra de Deus. Então é como se Jesus fosse aquele portal, né? Nós estamos aqui no mundo, passamos por ele, então passamos para o outro lado. Passamos para o reino de Deus. Tópico 3. Jesus, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Nesse tópico vamos refletir sobre mais alguns predicados que acompanham a afirmação de Jesus Cristo sobre si mesmo. Eu sou, que o identifica com a natureza de Deus. Assim Jesus veio para restaurar e conceder vida, mediar a relação entre o ser humano e o Pai Celestial e proporcionar as condições necessárias para frutificarmos conforme o propósito divino para a glória de Deus. Então vamos ver agora Jesus como a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e também como videira verdadeira. Tópico 3, subtópico 1. A ressurreição e a vida. João descreve a morte de Lázaro e destaca a dor de Marta pela perda do irmão. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11, 21. Jesus então disse a Marta que Lázaro iria ressuscitar. João 11, 23. Talvez Marta não acreditasse que isso seria possível pelo poder de Jesus e afirmou que sabia que seu irmão haveria de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 24. Entretanto, para que ela reconhecesse o poder do Filho de Deus, ele se apresentou como a ressurreição e a vida. João 11, 25. Em seguida, o Mestre ressuscitou Lázaro. João 11, 43, 44. Então vemos Jesus ali, esperou, que Lázaro morresse, 4 dias já sepultado. Então agora ele aparece. Vemos que o desespero de Marta, vai até Jesus ali, ele chorando, angustiada, e diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque ela sabia que Jesus curava as pessoas, Por isso mesmo mandou chamá-lo, mas ele não veio. Agora então, Jesus vai dizer para ela que Lázaro vai ressuscitar. Só que para ela tem uma fé escatológica, e ela tem uma fé que Deus vai ressuscitar todos na ressurreição do último dia. Lá diz assim: ressuscitarão uns para a glória eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel fala sobre isso. Então, ela acreditava nessa ressurreição do último dia, mas não que Jesus ressuscitasse alguém, e não acreditava que Jesus era Deus realmente. Veja a diferença. Ela está falando até arrogantemente com Jesus. Mas a sua irmã Maria, quando chega, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Ela fala a mesma frase que Marta fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta fala assim. Maria já diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela fala de joelhos, é diferente. Ela fala como adoradora. Ela conhecia Jesus como Salvador, como Messias. Então, Marta apenas conhecia Jesus como representante de Deus, mas não como Deus. Então, Jesus agora vai mostrar que ele é Deus, que ele tem poder sobre a vida. Então, ele ressuscita Lázaro, mostrando que ele é Deus. Ele tem o poder de ressuscitar o morto. E ele faz isso através de um dom do Espírito Santo chamado dom da fé. O mesmo dom que Pedro teve para ressuscitar Dorcas, o mesmo dom que Paulo teve para ressuscitar Eutico. Então veja que Jesus sentiu, a dor daquelas irmãs, de todo aquele povo chorando, e o próprio Jesus também chorou. Isso é empatia, sentir a dor do outro. Veja que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, sempre se condoendo, sentindo a dor do outro, o sofrimento do outro. Deus não quer ver ninguém sofrendo, não quer ver ninguém doente, nem passando necessidade. Deus quer que nós estejamos bem. Deus é um Pai cheio de amor e de misericórdia.
toda boa dádiva, né, vem de Deus. Todo dom perfeito. Deus quer que nós estejamos bem. Deus é sempre bom, misericordioso, amoroso, sempre quer o nosso bem. Tópico 3, subtópico 2. O caminho, a verdade e a vida. Jesus resume sua missão e identidade dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vai ao Pai sem que ele seja o mediador. João 14, 6. Essa afirmativa nos assegura de que ninguém pode salvar a si mesmo pelos próprios méritos. Somente Jesus nos dá a vida em abundância. João 10, 10. A verdade que o Filho de Deus apregoa é o reino dos céus. Mateus 6, 33. Ele é o caminho seguro que nos leva ao Pai. Jesus é a verdade que liberta e salva quem nele crê. Talvez Jesus é o caminho, aí olha, o caminho, o caminho. O caminho quer dizer um caminho só. Não existe outro caminho, não existe outra possibilidade. Então coloca um O aí bem grandão para você ver. É o caminho. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Só tem um caminho para Deus. Não é um caminho largo, né? Então, só tem este caminho. Veja bem, é como se fosse um gargalo, né? O mundo mostra vários caminhos, mas você vai estreitando, 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 estreitando. Todos os caminhos, as pessoas vão experimentando os caminhos, mas não dá certo. Alguns encontram, chega lá no gargalo ali, chega ali no funil, aí acha, esse só tem esse, é esse caminho aqui. E apresentaram vários, mas é só este. É assim como a porta, né? Várias portas são apresentadas, mas só tem uma porta. Então é um caminho. Também verdades, existem várias verdades que as pessoas falam, né? Que na verdade são mentiras, enganos, facilidades que as pessoas inventam. São as religiões falsas, né? Que é o caminho paralelo. Então são verdades que as pessoas falam. Sempre as pessoas vão misturar a verdade com a mentira. E aí produz o engano. Mas Jesus é a verdade, ou seja, única verdade. Então quando, por exemplo, Pilatos pergunta o que é a verdade, ele pensava que a verdade era uma coisa. Mas a verdade é Jesus. Jesus nem respondeu para ele, porque a verdade estava diante dele. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. É a única verdade verdadeira, vamos dizer assim, né? Uma redundância. Em Jesus não há, assim, qualquer dúvida. Não há nenhum pensamento ou atitude, alguma coisa errada que provoque alguma dúvida, que provoque alguma insegurança. Então Jesus é a verdade absoluta. E Jesus é a vida, vida em abundância, vida eterna. Quem está com Jesus sempre tem vida, vida em abundância. Creia nisso, receba isso, receba a vida de Deus em você. Está aí, dentro de você mora o dono, o autor da vida, aquele que produz sempre vida. Então deixa fluir de dentro de você essa vida que atinge o seu corpo, atinge a sua alma, atinge o seu espírito. Vem, vida. Então, vida que brota, né? Você tem uma fonte aí dentro. Deixa sair, deixa brotar, deixa entornar essa vida. Então, Jesus não recebe vida, ele é a própria vida, ele produz a vida. Tópico 3, subtópico 3, a videira verdadeira. O crente só pode ter uma vida frutífera se estiver unido à videira verdadeira, que é Cristo, pois sem ele nada podeis fazer. João 15, 1 e 4. Quando estamos unidos a Cristo, damos muitos frutos. Afinal, todo discípulo é chamado por Jesus para dar bons frutos. Mateus 7, 17 a 20. O bom fruto é produzido pelo Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23. Então veja, estando unido a Cristo, então nós produzimos o que Jesus Cristo produz. Produz o que? Vida, vida eterna, vida em abundância,
é como uma árvore, né? Aqueles galhos ali estão recebendo o quê? Vida da árvore, né? Aquela ceifa. A vida vai passando para os galhos, depois vai passando, vai produzindo fruto. Veja bem, nós estamos em Cristo. Então, qual fruto que nós vamos produzir? Jesus veio produzir o quê? Salvação. Veio produzir o quê? Eternidade. Veio produzir comunhão com Deus. Veio produzir vidas para Deus, que é a nossa primeira e principal função. Ganharmos almas, né? Então, tirarmos as pessoas do reino das trevas e levarmos para o reino da luz. Então, olha, ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós e ele coloca em nós o fruto do Espírito, com 9 qualidades ou atributos, né, ou aspectos. E aí nós vamos dar lugar, vamos permitir ao Espírito Santo que cada dia tome mais posse de nós. E nós vamos então produzir isso, vamos multiplicar isso, né? Aí amor, né? Bondade, benignidade, fé, alegria, longanimidade, domínio próprio, tudo isso está aí dentro desse fruto que nós vamos produzindo no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Agora não esqueça que o fruto que temos que produzir, principal na nossa vida, é ganharmos almas, representarmos Jesus, representarmos o reino de Deus. Então, conduzirmos as pessoas à salvação, conduzirmos as pessoas àquele que pode produzir a salvação, que é Jesus Cristo, sempre imitando Jesus, ensinando, pregando, curando a todos. Não esqueça isso, que é nossa função primordial, levar as pessoas, produzir fruto, né? Que são as pessoas que se chegam a Deus e são salvas. Isso é o mais importante na vida cristã. Então a imagem aí é uma árvore, que é Jesus. Nós somos então aqueles galhos que vamos produzir fruto, porque Jesus está unido a nós, nós estamos unidos a Jesus. E o Pai é o jardineiro que cuida então da árvore. Então cada crente são os ramos, os galhos da árvore. Então temos que produzir fruto. Olha, a vida brota de Jesus para nós e nós vamos produzir, porque estamos unidos a Jesus. Então vem o alimento espiritual, vem de Jesus para nós produzirmos fruto. Quando Jesus estava aqui como ser humano, né, ele andava por todo lado, ensinando, pregando, curando a todos, então falando do reino de Deus, convertendo as pessoas para Deus. E nós vamos fazer a mesma coisa, porque nós estamos em Cristo. Jesus continua vivo e ele continua ensinando, pregando e curando a todos, através de nós. Veja aí, se nós estamos unidos a Cristo, nós vamos produzir o que Jesus produzia. Conclusão: devemos permanecer em Cristo. Ao enfatizar as declarações de Jesus como eu sou, a lição de hoje nos exorta a permanecer em Cristo, pois ele é suficiente para salvar, sustentar, prover, guardar, restaurar e nos fazer frutíferos ao longo da nossa caminhada cristã, até que ele venha para a glória de Deus. Então devemos lembrar aos professores, né, de escola bíblica dominical, que vocês devem ser exemplo para os seus alunos. Vocês devem imitar Jesus. Seus alunos devem olhar para os professores e ver que eles são imitadores de Jesus, para que eles também se tornem imitadores de Jesus. Professores devem evangelizar, ganhar almas, né, para serem exemplo para os seus alunos. Então, imitando Jesus, ensinando, pregando, curando a todos. Devem ser professores usados por Deus. Busque, você conhece a palavra, falta conhecer o poder de Deus. Falta você se entregar a Deus. Falta você se levantar de madrugada para orar todos os dias, né? Pelo menos aí 1 hora. Seja sempre cheio do Espírito Santo. Todo dia ore em línguas para edificação própria, né? Aí você é um ganhador de almas. Você é usado por Deus para curar, libertar as pessoas. E aí quando você ministrar sua aula,
você terá exemplo, né, na sua vida daquilo que você está ensinando. E os alunos verão exemplo para eles seguirem. Está faltando muito isso hoje. Escola bíblica dominical, na antiguidade, né, mais 30, 40, 50 anos atrás, tinha muito mais proveito, tinha muito mais resultado. Os alunos eram mais, olha bem, era aí 80, 90% da igreja que era da escola bíblica dominical. Hoje, nós não temos nem 50% da igreja na escola bíblica dominical. Tem igrejas aí grandes, de professores famosos, até escritores de revistas, que você vai para a escola bíblica dominical lá, e lá não tem nem aí 1/3 da igreja congregando na escola bíblica dominical. Isso é uma vergonha. Mas por que isso? Porque não temos mais professores que têm prática naquilo que estão ensinando. Então, lembramos aí que Jesus disse, eu sou. E esse eu sou significa que ele está dizendo, eu sou Deus. Quem está entre vocês é Deus. E agora nós temos o quê? Deus morando em nós. Veja bem. E nós representamos Jesus. E nós apresentamos Jesus ao mundo. Lá no nosso trabalho, na escola, né, em qualquer parte onde estejamos, nós estamos representando Jesus Cristo, estamos mostrando Jesus para as pessoas. Então, faça isso, seja exemplo, né? Seja aí uma luz a brilhar no meio das trevas. Então, Jesus salva, sustenta, provê, guarda, restaura, e Jesus nos faz frutíferos. Produzamos então no reino de Deus, trazendo as pessoas para Jesus, para a salvação. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você abre o coração para Deus agora, entrega a sua vida para Deus, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que era sobre nós. Tudo isso ele levou e morreu na cruz em nosso lugar. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Você crê nisso? Então você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar e você recebe em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam ao Senhor agora. Ah, Senhor, eles estão agora entregando as suas vidas, eles creem na tua palavra, creem em Jesus como teu filho. Recebe-os por filhos agora. Aragrala grus te força bravarnasei. Produz deles, Senhor, a alegria, produz deles, Senhor, a fé, a esperança, a certeza de salvação. Ó, Senhor, ajuda-os a serem representantes de Jesus na terra. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, nesses que estão doentes, enfermos e cura agora. Toca neles. Jesus, o Senhor é a vida. Produz vida neles. Em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei. Se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então tudo gratuito, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, é o número 99991520454. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, eu não cobro nada, vamos ministrar. Se você quer ganhar muitas almas, nós temos uma estratégia, né, de ganhar muitas almas, pelo menos aí 10 almas, né, em cada culto. Nós temos ganhado, é fácil, simples o trabalho. Também ministramos curas, libertações, batismo com o Espírito Santo. Além de fazermos aí, né, palestras de escola bíblica dominical, pregarmos a palavra de Deus. Né, eu já fui missionário, já fui líder de departamento de família, já fui líder de ciclo de oração masculino, de cultos nas ruas, de evangelismo, discipulado, e tanta coisa, né, que
fomos durante a nossa vida e exercemos trabalho e estamos fazendo, estamos realizando. Olha aí, estivemos agora em 3 igrejas, né? Olha aí, estivemos em Leme, estivemos em Pirituba, estivemos em Jundiaí. Só esses dias aí, olha, foram quase 150 pessoas curadas, né? Foram aí 16 almas salvas. Então, olha só, estamos trabalhando, estamos ministrando Jesus presente conosco. Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado, estou há 8 anos e meio desempregado, entrei com pedido de aposentadoria, foi negado, está aí, né, aquela confusão, e estamos precisando da ajuda dos irmãos. Então você pode mandar R$5, R$10, não importa, qualquer quantia envie para nos ajudar. Aí estão as cotas, está aí a conta do Bradesco, está aí a conta da Caixa Econômica, está aí o Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edir Maria Cruz Silva, está aí o Pix. Você viu o meu Pix aí, 331-957-81620, que é o meu CPF. Então envie qualquer quantia e nos ajude. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor